A minha avó chama-se Sara e tem 81 anos e é casada com o meu avô José, de 90. Nunca pensou viver numa era de pandemia. Custa-lhe ficar em casa. Não compreendo porque é que não pode ir pintar o cabelo. Ser avó é uma coisa. Agora, brancas, não é para ela. Insiste que é autónoma e que pode ir às compras sempre que quer. Não tenho 90 anos como o teu avô, diz-me. Desde que começou o estado de emergência, todos os dias liga alguém só para conversar. Ontem fui o Sr. Delfim, portista ferrenho, um dos poucos que ainda consegue encher esta casa com algum sentido de humor. Ao telefone queixou-se do mesmo de sempre. O sacrifício que é criar os filhos e receber tampas no final. E dos idosos serem ignorados pela sociedade e esquecidos pelos filhos. Repete-se muito ao telefone. É triste. É triste. É triste aqueles que trabalham uma vida inteira para depois chegar àquela situação em que estão. Alzheimer, outras coisas, é triste. Quando a avó responde, cala-se. E imagino-o encurvado a olhar para o chão sem prestar atenção ao discurso dela. A palavra Alzheimer lembra-me a avó da Ana, uma senhora, recorda ele, que gostava de fazer tranças. Temos de dar graças, lamenta a avó, enquanto espreita para dentro do tacho da sopa. Porque há muitas pessoas que vivem muita miséria. E começa a contar a história da Ana enquanto prepara o almoço. Viúva com 7 filhos para criar, a Ana e as crianças passaram fome durante muito tempo. Um dos filhos, com 2 anos de idade, teve meningite e nunca conseguiu falar nem alimentar-se sozinho. Alimentou o melhor que conseguia durante 22 anos, idade com que faleceu. Um dos outros era toxicodependente, os outros emigraram e deixaram-na sozinha. Lá para os 80 anos começou a ter sintomas de Alzheimer, a meter os medicamentos para dentro do congelador, a meter a manteiga acima do fogão, a pensar que estava a aquecer leite. Acusava os vizinhos, netos e amigos de serem eles que trocavam as coisas de lugar, que lhe roubavam dinheiro e que faziam de propósito para se meter com ela. Os filhos tentaram tomar conta da mãe. Meio ano com um ano com o outro. A Ana era meiguinha, mas quando estava com aquela doença ficava agressiva. E nenhum filho. E nenhum filho aguentou. E foi assim. Mais uma idosa que acabou sozinha num lar. Às vezes gostava que os avós não me contassem todas estas histórias. São tantas. Qual é a última coisa que estes idosos pensam durante a noite, mesmo antes de adormecer? E como conseguimos adormecer, nós que sabemos as suas histórias? Como é que eu olho para a vizinha do outro lado da rua, a Dona Fernanda, sorrio e digo, bom dia. E no meio disto tudo sei que ela ficou sozinha, que foi viúva 2 vezes, que a filha com quem vivia batia-lhe e que ainda hoje continua sem ninguém. Ou a Maria Helena, viúva também, que faz a vidinha de casa como pode, cujo passatempo é rabiar alguma coisa. Como é que é suposto atender o telefone, respirar e expirar da mesma forma insensível e mesquinha, e ouvir e ouvir e ouvir a palavra só 1 milhão de vezes?